comparecer, porque eu admiro muito o trabalho desse grupo de estudos dentro da academia, e é tão potente, e é do nosso Nordeste, com muito orgulho. Então, eu fico muito feliz com o convite, fiquei lisonjeadíssima, que é um grupo que eu já acompanho, que eu já admiro, e fiquei feliz com esse contato para poéticas do feminino. Eu até pensei, mas o que eu vou falar? Eu ia falar da minha pesquisa, aliás, eu vou. Mas será que se adequa? Aí no final eu vi que se adequa, então eu posso falar. Então, a princípio, vocês podem achar que não vai ter muito a ver, porque eu vou falar da minha pesquisa de mestrado, vivências afetivas sexuais de mulheres travestis e transexuais, mas as poéticas foram adentrando a minha pesquisa de uma forma indireta, mas elas estão lá. Antes de começar, quero pedir a bênção para o meu pai Oxagui e minha mãe Oxum. Eu sou candomblessista, hoje é sexta-feira, toda de branco, dia de Oxalá. Então, pedi a licença ao meu pai, e que seja uma noite de muita paz, prosperidade, de conversas muito saudáveis, com grandes aprendizados, e muito salutar, muito, muito profícuo, que sejam a semente para coisas novas chegarem. Então, vou compartilhar minha tela. Eu separei alguns slides para a gente comentar a minha pesquisa. Essa pesquisa eu comecei eu entrei oficialmente no doutorado, no mestrado, em agosto de 2017, concluí em agosto de 2020, e aí demorou 3 anos a minha pesquisa, teve uma prorrogação por problemas de saúde, mas ela saiu. Então é algo muito afetuoso mesmo, porque eu queria pesquisar. Eu vou dividir a minha fala em 2 momentos: Pieles que Cambiam, vivências afetivas sexuais de mulheres travestis e transexuais, e depois falar da minha pesquisa do doutorado, que eu estou iniciando agora. A minha pesquisa é dedicada a todas as pessoas consideradas abjetas e ininteligíveis, especialmente para todas as pessoas transvestigêneres que foram silenciadas, violentadas e assassinadas, para aquelas que ainda o são e para as que futuramente não mais o serão. Aos meus avós, Maria Pássio Monteiro e Tomás Monteiro, em memória, e a minha mãe, Luísa Monteiro. E de cara, eu começo com esse poema maravilhoso de uma grande amiga. Ela também fez o mestrado em Educação Sexual, ela era da turma 3, eu fui da 4. E ela é psicóloga, ela faz um trabalho na periferia de São Paulo, no Grajaú, um trabalho com adolescentes dessa periferia, meninas e meninos. E o nome dela é Elane Francisca, tem esse poema nesse livro, da editora Venas Abiertas, no livro Resistência Histórica. E eu procurei na minha dissertação, apesar de não ser de letras, colocar, antes de cada capítulo, um poema, uma letra de música escrito por uma mulher trans ou por uma travesti. Só que o que aconteceu? Eu fugi à regra com 2 casos. O primeiro é o que abre a minha dissertação, ou o meu livro, com esse texto que chama Nós Ratas, que é da Elane. A Elane é uma mulher cisgênera, isso ela se identifica com o sexo biológico que foi designado a ela quando ela nasceu, então ela tem vagina e útero, e ela se identifica como mulher, então ela não é uma mulher trans e travesti, e ela é uma mulher cisgênera, negra e lésbica. E quando eu li esse poema dela, foi em um congresso que eu a conheci, que ela declamou esse poema, eu disse: Elânia, eu posso usar no início da minha dissertação? Porque apesar dela ter escrito pensando em mulheres negras e na subalternidade que esses corpos negros sofriam e eram vistos como abjetos, quando eu li, eu falei, também dá para interpretar ou como mulheres negras, essas ratas, ou que as ratas são mulheres travestis e transexuais. Quando um texto é bem escrito, ele é polifônico, né? Várias vozes e várias interpretações. Então, a gente pode interpretar desde mulheres cis negras até mulheres trans e travestis. Vou ler esse poema, não leio tão bem quanto ela declamando é maravilhoso.
Depois vocês digitem no YouTube, tem ela declamando. É uma coisa assim de bater palma de pé. Nós ratas. Somos ratas. Somos cinzas, pelos grossos, unhas sujas, podres, pobres. Somos odiadas, nós ratas, comedoras de carniça no latão. Ocupantes da rua por opção ou forçação. Se o acesso é negado, forçaremos. Invadiremos suas casas, roeremos suas comidas, driblaremos os seus venenos, seus chinelos, suas armadilhas, zombaremos de seus gritos fininhos que dizem mata, mata. Bagunçaremos a ordem que nos exclui. Vamos lá, pessoas de bem e cidadãos limpinhos. Neguem a nós a informação. Nós já lemos seus jornais nos lixos. Já vemos suas notícias manchadas de café e bitucas de cigarro, se misturando nas folhas cinzas, como nós. Como nós? Não. Nós ratas até lemos o que escrevem, senhores. Já comeu, pai? Mas nós ratas preferimos nos lambuzar no churume das latas, a ter que engolir essas verdades estampadas em seus textos. Morrem ratas todos os dias, senhores, mas isso vocês sabem bem, já que exterminadores são os seus. Nós ratas somos nojentas demais para se encostar. Nas noites de chuva, cidadãos de bem e as pessoas limpinhas temem nossa existência, nossa mordida infectada. Imagina uma rata me atacando, mordendo os dedos dos pés. Que nojo! Nós ratas escalamos paredes, somos ligeiras. Nós, as temidas ratas, temos que ser malandras. Nós ratas sugerimos que temam, senhores, que se preocupem mesmo com a nossa existência, pois nós, ratas, somos muitas, estamos cada vez mais sujas, cada vez mais podres, driblando suas armadilhas, questionando sua ordem limpa, e todos os dias sujando o mundo com a nossa resistência. Num congresso sobre poéticas do feminino, acho que é uma boa maneira de começar a minha fala, como eu também achei que era uma boa maneira de começar a minha dissertação e meu livro. É bem potente esse texto, como eu disse, dá para ler pensando em várias pessoas para serem esse narrador, esse eu lírico do Nós Ratas, né? E aí eu coloco aqui todas as citações que eu usei na minha dissertação. Antes de cada capítulo, eu coloquei uma poesia de uma mulher trans ou travesti, uma letra de música. Temos, por exemplo, a Lineker aqui, Lineker de Barro Ferreira Campos e Fernando TRZ. Então tem a Brunhosa, que também é o que foge à regra, é um homem cis, só que ele escreveu Balada de Gisberta, que é uma música que veio para o Brasil com a Maria Bethânia, em Festa, Amor e Devoção, um show de 2010, e ela cantou Balada de Gisberta, que a Gisberta era uma travesti brasileira, soro positiva, mulher vivendo com HIV/AIDS. Ela foi para Portugal, ela se prostituía, ela acabou perdendo o visto, ela se tornou clandestina e novamente é soro positiva e perdeu o respaldo porque ela já não tinha o visto. E durante essa estadia em Portugal, em que ela se prostituía para sobreviver, um grupo de adolescentes a sequestrou, levou-a até um local vago, e lá eles a torturaram e espancaram, acho que por 3 ou 4 dias. Eles a espancaram com paus, com pedras, eles queimaram o corpo dela, e, enfim, quando eles acharam que ela estava morta, eles jogaram o corpo dela dentro de um poço. Só que na autópsia viu que ela não morreu pelas pedradas, pelo corpo queimado, ela morreu afogada, porque ela ainda estava viva. Após isso, houve uma comoção em Portugal, e diferente de lá, eles aprenderam com erro. Então, a partir disso, o país passou a ter várias leis para a proteção de pessoas trans e a simplificar o processo transexualizador. Então, eles aprenderam com a morte da Gisberta, que foi uma lição para eles, para que não se repetisse. O que não ocorre aqui, já que nós somos o país que mais mata mulheres travestis e transexuais, e isso não choca a sociedade, não é uma mudança efetiva. Então, tem Balada de Gisberta, que é a exceção,
acaba a minha dissertação com essa música, a letra dessa música. Tem o Nós Ratas, é da Elânia, e de resto, todos os outros são de mulheres trans e travestis. Tem a Ave Terrena Alves, com Segunda Queda, tem 2 poemas dela. Tem a Bruna G. Benevides, que é a secretária da ANTRA, Associação Nacional de Travestis Transexuais. Nesse dossiê, Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras, em 2019. Temos a Lineker, com a música Intimidade, Lineker e os Caramelos, em Goela Abaixo. É um clipe maravilhoso, com ela e com a Linda Quebrada. Tem a Virgínia Gitzel, em A Arte da Resistência 1 e 2. E tem a Valentina Pimenta, que ela participa de slam nacional, que são competições de rap de rima. E aí quem vai vencendo todas as etapas, no final ganha esse slam, porque é de rima improvisada. É tipo repentista do Nordeste, mas é no ritmo de rap e dentro das comunidades, dentro da periferia. Então ela é talentosa, porque rimar não é algo fácil, caso você tenha que pensar horas e horas, imagina no improviso. E ela tem esse poema, que é Boneca. Maravilhoso, também tem no YouTube. Bom, introdução. A minha dissertação, eu tinha o objetivo de pesquisar esses afetos e sexualidades de uma maneira mais profunda. Claro que antes de me aprofundar mesmo, eu li outras coisas. Então eu sabia que o meu trabalho não era super inovador, como se ninguém nunca tivesse parado para pesquisar vivências afetivas sexuais. Então já tinha alguns trabalhos. Então eu sabia que eu não estava inventando a roda, mas eu poderia dar a minha contribuição a partir daquele momento. E acho que é o que eu fiz, consegui, fico muito feliz. Pouco havia se investigado isso. Então eu acho que tem até no próximo slide, 18 trabalhos acadêmicos. Eu queria saber se essas vivências dessas mulheres travestis transexuais eram parecidas com as minhas e fazer uma comparação e análise. Porque na época eu estava com depressão e queria saber, desculpa o português, se eu que me fodia na vida amorosa e tomava no cu, ou se era uma coisa que acontecia com toda mulher trans e travesti. Ou se eu que era azarada e estava pagando meu karma. Então eu queria saber isso. E para isso eu tinha que conhecer essas vivências, que comparar essas vivências e, a partir dessa comparação, fazer uma análise crítica. Então, de início, o meu intuito não foi totalmente científico, eu fui movida por um motivo pessoal, mas eu transformei isso em uma pergunta científica, em um corpus de pesquisa científica, e procurei abordar isso dessa maneira. Aí, no meu primeiro capítulo, chamado Para Além da Cis-Heteronormatividade. A heteronormatividade é o que diz que o padrão a ser hétero é sexual. Então, o correto é um homem cis com uma mulher cis com um homem cis. O hétero, que é o padrão, que é a norma e que é a conduta correta a ser seguida. E o que é a cis-heteronormatividade? A norma não é apenas ser hétero, é ser cisgênero. Isso é, alguém que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer, com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Então, se nasceu com pênis e testículo, se identifica como homem cisgênero. Útero, ovário, vagina, vulva, se identifica como mulher cisgênero. Então, para além da cis-heteronormatividade, foi um capítulo para investigar esses caminhos e para ultrapassar isso, né? Para além dessa norma, que o correto é ser cisgênero e hétero, expandir isso para abrir os horizontes e enxergar coisas além. Então, nesse capítulo primeiro, eu pesquisei a cientificação do discurso sobre a sexualidade. Eu fiz um panorama histórico
em que eu usei alguns teóricos, como o Krafft-Ebing, Maria Kerbeni e o Magnus Hirschfeld. De teóricos mais atuais, eu usei o Foucault, a Butler e a Berenice Bento. Bento, escrevi Bento, gente, perdão. Bento, que é uma socióloga. Ela é do Nordeste também, se eu não me engano. Eu só não lembro o estado. Mas ela é socióloga e ela foi uma das que começou os estudos de teoria queer com foco em pessoas travestis e transexuais aqui no Brasil. E aí eu comecei a fazer uma distinção entre as travestis e as transexuais, que eu vou explicar a seguir o que para mim são as travestis e o que são as transexuais. E também no 5º capítulo, que era sobre vivências e violências sexuais, eu usei autobiografias trans ficcionais e reais. Então, eu usei 2 obras ficcionais, né? E duas obras reais, então, autobiográficas reais, e uma que era uma autobiografia ficcional da Cassandra Hills, que, inclusive, nesse congresso aqui do LIGEPSE de literatura erótica e pornográfica, foi abordada a Cassandra Hills, que era uma escritora odiada durante a ditadura. Ela era uma lésbica assumida e ela produzia muito. E, apesar de ser odiada, ela vendia muito. Tanto que hoje, para comprar um livro dela na estante virtual, tem livro que custa R$300. Foram encontrados, nessa minha pesquisa, 18 trabalhos acadêmicos, entre livro, dissertação, tese, artigo. Entre esses 4, livro, dissertação, tese e artigo, sobre essas vivências afetivas sexuais de mulheres travestis e transexuais. Então, já tinha 18 trabalhos, mas eu achei que eles não se aprofundaram como eles poderiam ter se aprofundado, e que algumas coisas ficaram rasas, e que eu poderia aprofundar com o meu olhar. E aí, vocês vão me perguntar, qual a diferença entre a mulher trans e travesti? O senso comum diz que a trans é a que quer operar, e a travesti é a que não tem ojeriza, o seu órgão genital e que não quer operar. Isso é o senso comum. E aí eu digo que a chave para as distinguir é a autoidentificação. Se eu me auto-identifico enquanto uma travesti, eu sou uma travesti. Se eu me auto-identifico enquanto uma mulher trans, eu sou uma mulher trans. Mas a travesti também é uma mulher, e ela é tão mulher e tão feminina quanto a mulher trans. Por isso, no título, eu uso a palavra mulheres antes de travesti. Vivências afetivos sexuais de mulheres travestis e transexuais. Eu poderia simplesmente pôr de travestis e mulheres transexuais, mas eu quis trazer o mulheres antes, que é para dizer que as travestis também são mulheres. É um posicionamento político que eu fiz isso. Aqui é um trecho da minha dissertação em que eu digo: para o senso comum, a mulher travesti é vista como barraqueira, agressiva, violenta, adicta, isso é, viciada em drogas e entorpecentes, criminosa, marginal e perigosa, causando medo e repulsa. A mulher transexual é vista como louca, doente mental, perturbada, causando dó e desprezo. No capítulo 2, de início eu ia trabalhar com Laurence Bardin, trabalhando a análise do discurso da Bardin, da sua extração de categorias. Mas aí eu vi que não era o melhor caminho a seguir e resolvi usar a pesquisa social do Gomes. Então, essa é a primeira metodologia minha, que ele trabalha com análise temática. O que é análise temática? Categorias prévias. Então, eu separei em entrevistas e por grupos temáticos. Afeto, sexualidade, experiências sexuais, família, educação,
trabalho, mercado de trabalho, prostituição, suicídio, infecção sexualmente transmissível, processo transexualizador, cirurgia de redesignação. Eu separei em categorias prévias pela análise temática e pesquisa social do Gomes. Eu trabalhei com a alta etnografia. Etnografia, para quem não é do campo das sociais, é quando o pesquisador ele vai até determinado grupo e ele se insere naquele grupo, vivendo para conhecer melhor os meandros daquele grupo. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma etnógrafa e eu quero pesquisar a tribo dos Guarani. Eu vou até a aldeia dos Guarani, fico lá 1 ano, vou vivendo na aldeia com eles, e aí eu vou anotando em um diário as vivências de todos os dias, o que eu observo. Eu sou etnógrafa e quero pesquisar adolescentes negras em uma periferia do Rio de Janeiro, favela do Alemão, por exemplo. Aí eu vou até o Alemão, moro lá por 1 ano. Eu quero pesquisar no Grajaú. Eu fico morando no Grajaú. Qual que é a alta etnografia? É quando o pesquisador ele faz parte do grupo que ele vai pesquisar. Então, além de ser o pesquisador, ele é o objeto que é pesquisado. Além de ser um processo passivo, que eu só pergunto e só observo, é um processo ativo, que eu respondo minhas próprias indagações e eu também coloco o que eu sinto, que eu observo, o meu ponto de vista. Então, é algo que é pesquisador e pesquisado. É objeto de pesquisa e além de ser o objeto, eu sou um investigador. Então, é um processo passivo e um processo ativo. O que é muito rico. Porque, por exemplo, se a minha dissertação fosse escrita para uma pessoa que não é trans, a pessoa iria olhar e ela poderia não perceber certas coisas que eu só percebi porque eu também sou uma mulher trans. Então, eu percebi detalhes que poderia passar despercebidos caso não fosse uma mulher trans. Isso que é a alta etnografia. E como eu queria a alta etnografia, eu tinha que ter um padrão que as minhas colaboradoras, eu não gosto muito do termo entrevistadas, fossem parecidas comigo para ter um modo de analisar características em comum. Então eu sou uma mulher trans, eu entrevistei 4 travestis, 4 mulheres travestis e 4 mulheres transexuais. 4 de cada, todas heterossexuais, então todas tinham atração por homens, e todas não transgenitalizadas, isso é, não haviam feito a cirurgia de redesignação sexual, comumente é chamada de mudança de sexo, que é o termo errado. O correto é cirurgia de redesignação sexual ou cirurgia de readequação genital. Então, todas eram mulheres trans ou travestis, todas eram hétero e todas não haviam feito a cirurgia. Por que não haviam feito? Eram outras questões, mas todas não haviam feito. Eu trabalhei também a terceira metodologia com a história oral de vida. Então, eu fiz algumas perguntas e elas foram falando o que quiseram. Não era um questionário fechado, tipo, responda sim ou não. É isso ou aquilo. Sim, é sim, não e talvez. Não. Me responda sobre o seu relacionamento afetivo antes do atual. Me responda como a família do seu parceiro tratava você. E aí elas falaram. Então, isso é história oral de vida, que é muito usada pelos acadêmicos da história, pelos acadêmicos da sociologia, das ciências sociais também. Eu usei um sistema de redes, isso é, uma pessoa foi indicando a outra. Então, eu tenho, por exemplo, 2 meninas, elas foram indicadas por uma única menina. Então, uma pessoa foi indicando a outra. Isso é sistema de redes. E era uma entrevista semi-estruturada. O que significa isso? Eram 31 questões nesses tópicos que eu já disse, suicídio, infecção, que eram as minhas categorias prévias da análise temática. E essas questões
não tinham, era semi-estruturada porque eu sabia o que perguntar, mas não era fechado com sim ou não, ou com 3 ou 4 alternativas. Elas usaram a história oral de vida, elas falaram o que quiseram só sobre elas mesmas. Então, era semi-estruturada por isso. Aqui, rapidamente, eu tenho o panorama. A mais velha tinha 39, se identificava como travesti, era negra, profissional do sexo. A outra é travesti, era a Jana, de 22, negra também, estava cursando superior, era multiartista. A terceira era a Maria, tinha 20, que foi apresentada pela Jana. Era negra também, cursando superior, trançadeira de cabelos. A quarta era a Tayane, 25, negra também, cursando superior, profissional do sexo. Então, aqui, apesar de não ter escolhido pela raça e etnia, acabou que as 4 que eu tive contato, as 4 travestis, as 4 eram negras. Aí vamos para as mulheres trans. E as profissionais do sexo. A Emanuela era profissional do sexo. A Jana, ela fazia programa às vezes para fechar conta no mês, quando ela via que não ia fechar, então ela saía e cobrava um valor. A Maria não. A Tayane pagava a faculdade, sustentava a casa e o marido com a prostituição. A Júlia tinha 20 anos, tinha superior completo, ela era técnica em enfermagem e era branca. Era aqui, o nível socioeconômico era maior, B1. E as que se prostituíam e eram negras e travestis eram nível socioeconômico D. A Isadora tinha 22, branca, ensino médio completo. Tinha a Ellen, 30 anos, parda, recepcionista. E a Amanda, que tinha 33, ela era intersexo, que é o que antigamente recebia o nome de hermafrodita. Então, ela nasceu com a genitália ambígua, e ela queria fazer a cirurgia porque ela sentia que tinha algo errado e ela tinha que corrigir. Ela estava cursando superior. Ela naquele momento era cantora, mas ela já tinha trabalhado com a prostituição, ela já havia sido profissional do sexo, ela já havia feito filme pornô adulto enquadrado na categoria Gmail, que é um termo que em português seria o mesmo que traveco, que é bem pejorativo o termo, ou ainda algo como aberração, porque ela tinha genitália ambígua por ser intersexo. Então, os filmes dela vendiam muito porque tinha algo de diferente. E isso era explorado pela indústria pornô. Então, eu tive 4 meninas que já trabalharam de alguma maneira com a prostituição, né? E das 4, 3 eram negras, só uma era branca, né? Aqui, e tinha uma menina parda, né? Significa que eu entrevistei 4 travestis negras e uma trans parda. Então, apesar de não ter escolhido por raça, acabou que as que foram aparecendo para que eu pudesse entrevistar e que se enquadrava naquele perfil de hétero, que não tinha feito cirurgia, acabaram sendo pardas e negras, né? E é bem sintomático que todas as negras eram as travestis, então eram as que mais sofriam com o estigma de bandida, de criminosa, de alcoólatra, de drogada, de perigosa, de culta, né? Todas sofriam com isso. E as outras, aí uma trans parda e as outras 3 mulheres trans brancas. Então, mais um motivo para a mulher trans ser aceita. Porque a mulher trans é a que desperta a dó, né? Porque ela quer tirar o membro, então ela é perturbada da cabeça. Então, você tem dó de uma pessoa assim. A travesti você odeia. A trans você tem dó e quer pôr ela no manicômio. E aí você tem dó e ela ainda é branca, o que ajuda a você ter mais empatia com ela, porque ela é branca. Então é bem interessante isso.
Tinha os meus dados, porque se eu ia me comparar com as 8 meninas, eu tinha que pôr meus dados também. Na época eu tinha 32, agora eu estou com 35. Mulher trans, hétero, branca, mestrado incompleto, revisor e corretora era a profissão naquele momento. Eu sou do candomblé nível C1. Afetos e sexualidades. Eu trabalhei com a interseccionalidade, que é uma perspectiva do feminismo em que a gente analisa várias coisas junto. O gênero, então mulher trans, mulher travesti. A gente analisa a raça, se é branca, se é parda, se é amarela, se é asiática, se é negra, se é quilombola, a gente analisa tudo isso. E a classe social também, né? Aqui tinha o superior completo, que era a Júlia, que era a técnica de enfermagem. Ela era branca, técnica de enfermagem, e era que tinha o maior nível socioeconômico. Então, a interseccionalidade trabalha com tudo isso. E aí, eu analisando as entrevistas, a partir daqui começa a análise das entrevistas, eu fiz uma analogia entre a transexualidade e a negritude, a transfobia e o racismo. O que eu quero dizer? A negritude sofre com o que a branquitude faz. A branquitude age com racismo para com a negritude. A travestilidade e a transexualidade sofre com a cisgeneridade. A cisgeneridade que é transfóbica com as mulheres trans, a cisgeneridade que é travestifóbica com as mulheres travestis. Então, eu fiz uma análise entre a transexualidade, que desemboca na transfobia, e a negritude, que desemboca no racismo. Né? Até porque não tinha como não falar de negritude e racismo, já que 4 negras e uma parda. Não tinha como. Então, fazendo essas comparações e essas análises desses afetos e dessas sexualidades, eu pude abordar o tema da solidão da mulher trans, que também é abordado a solidão da mulher negra cisgênero. Tanto a solidão da mulher negra cisgênero heterossexual, quanto a mulher negra cisgênero lésbica ou bissexual. Mas dava para fazer uma comparação com a solidão da mulher trans. E que se acentuava essa solidão da mulher trans quando essa mulher trans era negra ou parda. Aí a solidão era mais aguda ainda. Elza Soares, ela já falava que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas eu digo que a carne mais barata do mercado é a carne trans ou travesti negra. Essa é a que nem que a cachorro come. O capítulo 4 era a passabilidade e a manutenção de relacionamentos afetivos sexuais. Orientação sexual de pessoas cisgêneras, orientação sexual de pessoas transgêneras. Transgênero aqui eu uso como termo guarda-chuva, para não ficar toda hora na dissertação dizendo as mulheres travestis, as mulheres transexuais, as mulheres travestis, as mulheres transexuais. Eu falava as mulheres cisgêneras. Entendeu? Pessoas cisgêneras, abarca os homens trans também e os trans masculinos. Então, aqui, falando de pessoas cisgêneras, eu estou falando o quê? Mulheres travestis, mulheres transexuais, homens transexuais, transmasculinos. O que eu quero dizer com isso? É só um momento para a gente pensar junto, um tempo curto, mas acho que dá para fazer o exercício. Para as pessoas cisgêneras, a sexualidade é baseada na genitália. Então, vou dar um exemplo. Um homem cisgênero com uma mulher cisgênera é um relacionamento que é hétero, porque um tem pênis, a outra tem vulva, vagina. Tá. Se um homem cisgênero se relaciona com outro homem cisgênero, é um relacionamento que é gay, homossexual masculino, porque são 2 pênis. Uma mulher cisgênera com outra mulher cisgênera é um relacionamento que é lésbico, porque são 2 vulvas, 2 vaginas. Tá. É baseado na genitália. Aí começa a bugar. Mas e se for um homem cisgênero com uma travesti ou com uma mulher trans? É um relacionamento que é gay ou um relacionamento que
que é hétero. Para as pessoas cisgêneras, a maioria é um relacionamento que é gay, porque mesmo que a mulher trans ou travesti seja uma identidade que é feminina, a genitália dela é um pênis e o outro homem também tem um pênis. Então, 2 pênis é um relacionamento gay, porque é focado na genitália. Aí, de novo, um homem trans que tem relacionamento com uma mulher cis. Para as pessoas cisgêneras, é um relacionamento para as pessoas trans, ou para quem não tem uma visão tão cis-hétero normativa, é um relacionamento que é hétero. Porque o homem trans é um homem e ele se atrai por uma mulher. Então, o foco é na identidade de gênero e não no sexo biológico. Então, se o homem trans é um homem que se relaciona com uma mulher, homem e mulher é hétero. Do mesmo jeito que o homem cis com uma mulher trans ou travesti também é hétero, porque é um homem com uma mulher. Tem a lógica da identidade de gênero. Mas, normalmente, pessoas cisgêneras focam na genitália. O homem trans tem vagina e útero. Ele namora uma mulher, são 2 vaginas e 2 úteros. Então, é um relacionamento que é lésbico. O que eu quis abordar nesse 4º capítulo é isso, que a orientação sexual para pessoas cisgêneras é pautada no sexo biológico. Se são 2 pênis, é gay. 2 vaginas e vulvas e útero, é lésbico. Para pessoas que não seguem a cis-heteronormatividade tão à risca, não importa a genitália. O que importa é como a pessoa se vê e se percebe no mundo. É a sua identidade de gênero. Então, por isso é que pessoas trans bugam o sistema. E aí eu uso o sistema não com S, sistema com C, de cisgênero. Buga o sistema. Porque eles falam, mas what the hell? Mas que porra é essa? Tem pênis e fala que é mulher e tá com um homem, então é gay, porque os 2 têm pênis. Não, mas é uma mulher. Será que é hétero? Não sei. Eu tô confusa. E aí fala isso e vai bugando o sistema. E quando é uma pessoa trans que é gay ou lésbica? Aí buga de vez. O homem trans que é gay, isso é, ele tem útero, vulva, ele se identifica como homem e ele se atrai por um homem. Aí a pessoa fala, mas por que fez essa transição se era para ficar com o homem mesmo? Ficava do jeito que era. As pessoas falam isso, né? E o contrário também é dito. Nossa, mas quando é uma mulher trans que é lésbica, por que fez a transição? Porque se já gostava de mulher, ficava homem mesmo. Aí vira mulher para ir ficar com uma mulher, tá errado isso. Foi o que aconteceu durante o BBB, quando a Linda Quebrada, que é bissexual, ficou com a Maria. Bugou o sistema, porque se ela fala que é uma mulher, ela tinha que ter beijado um dos homens da casa, não uma mulher. E aí teve acho que Nego Di, que fez um comentário, porra, mas o que é isso? Fala que é mulher, o homem virou mulher, fala que é mulher, ao invés de pegar homem, aí virou mulher para pegar mulher. Continuava homem pegando mulher, porque ele não entende que sexo biológico é uma coisa, identidade de gênero é outra, e orientação sexual é outra. Um é a genitália, independente, outra identidade de gênero, como a gente se vê, se sente, se percebe no mundo, nossa autopercepção, e o outro é a orientação sexual, afetiva é sexual, por quem a gente desenvolve afeto, tesão, vontade de beijar, vontade de transar, enfim, afeto, tesão, amor, envolve o outro. Uma coisa é separada da outra. Capítulo 5º, que é o que eu começo, por exemplo, esse capítulo 5º, com o poema da Bruna Benevides, lá da ANCA, que é sobre o coração da travesti. Eu não trouxe esse poema, mas é fácil achar. Tá no dossiê da ANTRA de 2019. É referente ao ano de 2018. Em 2018, todo ano tem um grande caso e ele vira assim, o carro-chefe do dossiê. O caso mais emblemático de transfobia ou de travestifobia naquele ano. Em 2018, teve uma mulher, uma travesti,
que ela foi assassinada por um homem. Ele abriu o peito dela com ela viva e arrancou o coração dela com ela viva. Aí ela morreu, né? Arrancou o coração dela e no lugar pôs a imagem de uma santa. Porque ele disse que ela estava com o diabo no corpo, por isso que era um homem querendo ser mulher, porque isso era contra a natureza. E como ela estava com o diabo no corpo e possuída, ele que era um servo de Deus, tinha que purificar aquele corpo. Então ele abriu o peito dela com ela viva, arrancou o coração e pôs a imagem na santa, porque ele queria ser um missionário que ia purificar o corpo da pecadora possuída pelo diabo. E aí a Bruna Benevides fez um poema muito forte, muito lindo. Uma pena que eu não trouxe. Estou triste que eu não trouxe. O Coração da Travesti. E aí a Bruna faz esse poema sobre esse caso. Nesse capítulo 5º, eu percebi o quê? Que as violências que essas mulheres trans e travestis sofriam eram múltiplas e diversas. O que eu quero dizer com isso? Eram violências que não eram só na vida adulta, elas começavam desde a mais tenra infância, desde 2, 3 anos, que era aquela criança afeminada, aquela criança viada, aquela criança que os pais viam que tinha alguma coisa errada. Então, ou eles tentavam corrigir com a indiferença, ou tentavam corrigir com surra, ou expulsavam de casa. A Tayane, ela foi expulsa de casa com 8 anos. Então, a Amanda, que é a que chegou a fazer filme pornô, foi expulsa com 14, porque ela foi estuprada pelo vizinho, e aí os pais acharam que ela que seduziu o vizinho, porque ela era afeminada, então a culpa era dela. Ele estuprou ela ficou sangrando pelo ânus, aí que descobriram o abuso e expulsaram ela, porque o problema não era o vizinho, que era cisgênero e hétero, e era um pedófilo. E sim ela, porque ela que era criança afeminada. E ela foi expulsa com 14 anos, a Tayane com 8. Então, violências múltiplas e diversas. A gente percebe o quê? É realmente isso, que é uma violência que ela começa desde a família, aí ela vai para a escola, aí você deixa a escola com 12, 13 anos por causa do bullying, aí você vai para a rua, aí você é acolhida pela cafetina, aí tem a violência da cafetina, aí você sofre violência na rua, tanto das cafetinas quanto das outras que se prostituem, porque é uma lei da selva, e quanto dos policiais que espancam e que batem e que estupram caso você não pague propina, quanto dos clientes. Então, é tudo isso. E aí você sofre essa violência na prostituição, quando tentam um emprego no mercado de trabalho, a violência no sistema de saúde, a violência no acesso ao hormônio, no acesso à cirurgia, no acesso à saúde, no não respeito ao nome social. Então, são violências múltiplas e diversas, desde que tem 2, 3 anos e passa a vida dessa pessoa até ela desencarnar, até ela morrer. Então, é algo muito grave. Nesse capítulo, eu também falei do estigma. O estigma é um conceito do Goffman, um conceito de 1980, que ele fala do desacreditado e do desacreditado. Para Goffman, desacreditado é o indivíduo cujo estigma já é conhecido por todos e evidente, não sendo necessário esconder, e já sofrendo as opressões em razão de já ser de conhecimento de todos sua condição de estigmatizado e desacreditado. Ou seja, uma mulher trans que ela não tem passabilidade ou leitura social é quando você olha uma mulher trans ou travesti, ou um homem trans, e não percebe que é uma pessoa trans ou travesti. Você acha que ela é uma pessoa cisgênera como você. O termo é passabilidade ou leitura social. O indivíduo desacreditado é aquele que não tem possibilidade. Você olha e fala, ali, ó, é trans. Ali, ó, é travesti. Você já identifica no corpo da pessoa. Então, ela sofre o estigma de cara, porque você já sabe que ela é contra o sistema, que ela não se encaixa, né? Que ela está fugindo da cis-heteronormatividade. O desacreditável para Goffman é um indivíduo cujo estigma não é imediatamente evidente e do qual não se sabe anteriormente. Então, é aquele que tem passabilidade ou leitura social. O indivíduo desacreditável sofre com o medo e o aprofundamento de depressão,
de ter sua condição estigmatizante revelada. Ou seja, exibi-lo ou ocultá-lo, contá-lo ou não contá-lo, revelá-lo ou escondê-lo, mentir ou não mentir, e em cada caso para quem, como, quando e onde. Então você não percebe que a pessoa é trans ou travesti, ou que é um homem trans. E aí ela é um indivíduo que é desacreditável, porque a qualquer momento você pode descobrir que ela é trans, que ela é um homem trans, que ela é uma travesti. E aí a pessoa vive com essa angústia, com esse aprofundamento da pressão de será que vão descobrir agora? Será que eu vou sofrer preconceito agora? Será que vão me xingar, que não vão respeitar meu nome social? Será que vão me expulsar daqui? Será que eu vou apanhar? Será que eu vou ser espancada? Será que vão me matar se descobrir? Então é algo muito, muito tenso entre o revelar e o esconder. Aparentemente o desacreditável sofre menos, mas psicologicamente sofre mais porque a qualquer momento vive com aquela sensação de que vai acontecer uma desgraça. E aí, em cada caso, para quem eu conto que eu sou trans? Como eu conto? De que maneira? Quando? Qual o melhor momento? E onde? Será que eu conto em um lugar público, que a pessoa não vai me atacar? Ou eu conto num lugar privado? Quando? Na casa da pessoa, na minha? Então, tem todas essas coisas. Além disso, a gente tem o quê? A violência sexual, que é muito grande. Então, por exemplo, a gente observa o quê? Pedofilia e estupros. A Tawane foi estuprada com 8 anos por um caminhoneiro. Tá? Por um caminhoneiro, a Tawane. E essas outras meninas, durante a adolescência e a vida adulta, passaram por outras violências. Então, a Tawane, ela foi estuprada com 8 anos, na adolescência, por cliente, porque ela é profissional do sexo, por várias pessoas. Teve, né, a Amanda, que também foi abusada, a Jana pelo tio, e assim, outra, a Emanuela, pelos clientes. Então, a gente observa que a violência sexual é algo presente na vida dessas meninas, desde estupros até a pedofilia. A pedofilia é algo muito naturalizado. Muitas delas acham que a culpa era delas, elas é que eram afeminadas, então elas é que provocavam aquilo. O homem só estava sendo homem, o macho só estava sendo macho. Isso é, não tendo controle nenhum sobre a sua libido, né? E elas acham que a culpa era delas, porque, eu acho que eu gostava. O que é bem problemático, né? A gente admite que isso é bem problemático. E o que mais que eu observei? Nesse capítulo das violências, eu introduzi as três narrativas da literatura. Por exemplo, o livro da Lorisa Adreon, de 85, Meu Corpo, Minha Prisão, autobiografia de um transexual, no masculino, porque na época não se tinha discussão de que era uma identidade feminina, que era uma autobiografia real. Tinha o da Fernanda Farias, de Albuquerque, do Maurício Gianelli, A Princesa. A história do travesti brasileiro na Europa, escrito por um dos líderes da Brigada Vermelha, de 95, que é uma travesti que ela foi para a Europa, ela acabou sendo presa porque ela atacou a dona da casa, que a dona da casa fez uma sacanagem com ela, e aí dentro da prisão masculina, ela conheceu esse líder da Brigada Vermelha, lá da Itália, o Maurizio Gianelli, e ele escreveu para ela. Ela foi narrando, ou ela escrevia do jeito dela, porque ela não teve muita instrução acadêmica, porque ela precisou largar os estudos, e ele foi escrevendo o que aconteceu com ela como se fosse em primeira pessoa. Então, esses 2 livros são autobiografias transreais. E tem o da Cassandra Hills, que eu já disse, né, de 1973, que é o Georgette. Da Georgette, que é uma mulher trans, que ela é de Aquidauana, no Mato Grosso, e é um livro ficcional, é uma autobiografia ficcional, que ela conta dessa transição dela até
aquele momento. Interessante que no da Fernanda tem narração de estupro, no da Lores também tem narração de estupro, no da Cassandra Rios, a Georgette é estuprada por um grupo de rapazes e ela não pode falar nada. Inclusive, um dos rapazes é o que ela ama, a apaixonite dela de adolescência. O da Lores, O Meu Corpo, Minha Prisão, a biografia de um transexual, ela também é abusada, ela foi abusada, uma história real, por um grupo de caras de uma república, e aí acharam ela sangrando, abandonada. Então, quando me falaram para falar de poéticas do feminino na literatura, então eu resolvi abordar minha dissertação, porque ela tem esses recortes com essas poesias dessas mulheres potentes, tanto da Elane, que não é uma pessoa trans, mas é muito potente, uma mulher negra e lésbica potente, quanto dessas outras mulheres trans e travestis, quanto a música Baladas de Gisberta, quanto esses livros da literatura, O Meu Corpo, Minha Prisão, A Princesa e o Georgette. Então, eu, apesar de não estar na minha zona de conforto, eu estava fazendo mestrado em educação sexual, eu resolvi abordar com um olhar de literatura, isso é, trazer um pouco de pungência e de força, mas ao mesmo tempo de suavidade, através de produções sobre pessoas trans para pessoas trans. Então, uma narrativa, um livro, um romance, ou então uma poesia, uma letra de música, né? Porque eu acho que tá na minha veia, eu sou das letras, então não tinha como fazer um projeto desse e não trazer isso até as pessoas. As conclusões estão no 6º capítulo, que são as novas perspectivas. Eu não dei o nome de conclusões, porque eu acho que conclusão, pronto, acabou, é isso, acabou. Eu concluí, não tem mais nada a ser feito. E eu quis trazer o nome de novas perspectivas, isso é, apesar de tudo que elas passaram, a última pergunta do questionário semi-estruturado era: quais são suas perspectivas para o futuro? Ou seja, apesar de tudo que você passou, você ainda sonha? Você tem sonhos? E eu fiquei muito feliz de descobrir que as 8 meninas tinham, as 8 colaboradoras tinham. Umas queriam casar e ter um marido, outras queriam adotar criança, outras queriam um modelo tradicional de família cis-hétero, marido, filhos. Outras não queriam um homem porque já se traumatizaram muito, então queriam uma faculdade, fazer psicologia, fazer geografia, ser professora. Outras queriam, já tinha faculdade, queriam um bom emprego, que pagasse bem, carteira assinada. Então, todas tinham um sonho. Algumas queriam fazer a cirurgia de redesignação sexual, outras não queriam. E aí, na minha pequena amostra, eu já tive uma quebra de paradigma. Lembra que eu disse que o senso comum diz que toda mulher trans quer cirurgia? Das 4, 3 queriam. A Júlia, que era a técnica de enfermagem, ela não queria, porque ela tinha medo de como ficaria depois, se a vagina seria funcional, se ela teria orgasmo. Então, ela preferiu não fazer, então não estava nos planos dela. Ela disse, talvez no futuro, quando eu queira, a medicina avançou mais. Então, eu já quebrei o tabu de que toda mulher trans quer. E o outro senso comum é de que as travestis não querem, estão bem com a genitália. A Tayane queria. Então, ela era uma travesti entre as 4 que queria cirurgia. Ela gostava do órgão, ela se sentia bem com o pênis, ela não tinha ojeriza, mas ela queria a cirurgia. Então, em uma pequena amostra de 8 meninas, eu já quebrei um paradigma. Imagina se fosse com uma amostra maior. Então, o bom da pesquisa acadêmica é que a gente faz mesmo isso de trazer novas visões, novas perspectivas e quebrar os paradigmas. E por isso o nome Novas Perspectivas. E aí, quais as conclusões dentre essas novas perspectivas que eu cheguei? Qual a relação da violência com as vivências afetivas sexuais? Concluí que as vivências afetivas sexuais, o jeito que elas amam, porque elas amam,
quem elas amam, que tipo de homem elas amam, como é esse processo de ser amada, elas aceitam ser amadas ou não, né? E como que é a sexualidade delas? Elas são só objetos sexuais? Elas são só fetiches, corpos que existem para terem para concretizarem fetiches? Então, qual a relação da violência com as vivências afetivas e sexuais? E aí eu concluí isso, que não tem como analisar essas vivências sem a violência, porque a violência estava no corpo e perspassava tudo desde a infância. Essas relações são sempre permeadas por violência? Não, não são sempre permeadas por violência. Tem umas que tiveram mais violência que outras, como a Tayane. Mas falar que nenhuma delas passou por violência é mentira. Todas passaram em um nível maior ou menor. Então, são sempre permeadas por violências? Não é sempre, mas é muitas vezes. E é isso que a gente precisa mudar. A violência quase sempre as acompanha? Exato. A violência quase sempre as acompanha. Quase sempre. Não é sempre, mas quase sempre, infelizmente, ela está lá gritando: estou aqui desde a infância. E aí a gente acaba dizendo algumas coisas. Por exemplo, como diz o trecho da canção de Abrunhosa, Balada de Gisberta, o amor é tão longe, que um amor distante e impossível não seja mais a realidade das mulheres travestis e transexuais. Bell Hooks diz que quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. E em outra é citação dela: o amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Quem ama cura a si mesmo e cura aos outros. E aí também eu encerrei dizendo que o amor que habita dentro de cada um de nós e que brota do interior de nós para os outros e que brota do interior dos outros por nós, possa resistir e nos curar hoje e sempre. Porque em um sistema, um C, de cisgênero, que nos ensina que nossos corpos estão errados, que nós somos errados, que tem algo de errado com a nossa cabeça, que a gente é louca, doente mental, ou com o nosso corpo, porque a gente toma hormônio e passa por transições e etc. E que o nosso corpo não é um corpo normal, nós somos aberrações, nós somos monstros. Em uma sociedade que diz que nós somos errados, loucos, monstros e pervertidos, bom, e ela ensina, e essa sociedade, esse sistema, ele nos odeia, para a gente romper com esse ódio dos outros para conosco, e dos ódios que nos ensinam a ter para conosco mesmos. Nossa, eu sou uma aberração mesmo? Eu sou isso mesmo? Então, as pessoas cisgêneras ensinam pessoas trans a odiarem a si mesmas. Então, ter a coragem de romper com esse padrão, esse círculo vicioso, do ódio dos outros para conosco e do ódio de nós para conosco, precisa ter muita coragem, porque a gente está indo contra todo um sistema de intolerância e ódio, tanto do outro para conosco, quanto de nós por nós mesmos. Então, eu encerrei a minha dissertação dizendo: amar-se e amar ao outro, isso é, ter a coragem de se amar, apesar de dizerem que devemos nos odiar, e amar ao outro, esse outro que nos odeia, é em si um ato revolucionário. Frida Passo Monteiro. E aí o último poema é da Virginia Gitzel, em A Arte da Resistência 1. Se o amor fosse livre, talvez não houvesse o medo. Curioso sonho viver sem esse mau desespero. Se as pessoas fossem livres, talvez não houvesse o receio, a ardilosa vontade de viver a vida por inteiro. Se o amor fosse livre, poderíamos reinventá-lo. Seríamos então seres humanos melhor preparados, menos frustrados e mais amados. Se esse poema fosse lido, talvez ele trouxesse um sorriso. Em troca de um desabafo perdido, encontraria um antigo sonho de um oprimido. Se o futuro nos pertence. Virginia Gitzel.
E para encerrar, bem rapidamente, que eu já falei muito, temos agora a minha pesquisa do doutorado, Eles que Cambiam, o grotesco e a monstruosidade nos corpos dissidentes em Las Malas, no romance Las Malas, de Camila Sousa Viada, e no filme Pieles, de Eduardo Casanova. As Malas é um romance de uma travesti argentina chamada Camila Sousa Viada. Ela trabalha com um viés autobiográfico, então é uma autobiografia, mas ela não é tão de realidade, porque ela tem toques de realismo mágico, de realismo maravilhoso, de literatura fantástica, junto. Mas é uma autobiografia trans de uma travesti argentina com um olhar em algumas partes mais fantásticos e mais lúdicos. Tem homens que não têm cabeça, homens sem cabeça, tem uma mulher que se transforma em um pássaro, uma travesti que se transforma num pássaro, a outra, ela se transforma numa lobiscate, que seria uma lobisomem mulher, e aí o tradutor põe lobiscate, uma lobiscate. Então tem esses personagens, tem o filme Pieles, que eu trabalho com literatura com parada, que é um filme que tem na Netflix, do Eduardo Casanova, é um filme de 2017, 2016. Ele é considerado o novo Pedro Almodóvar, ele é promissor. Os filmes dele causam tanta angústia e estranheza quanto os filmes do Almodóvar. Aqueles primeiros da década de 80. Incomoda. É um filme em que são pessoas que estão em peles, em corpos desajustados. Então, tem um rapaz que ele não se identifica no próprio corpo, e ele quer ser um tritão. O tritão é o masculino da sereia. E aí ele quer tirar as pernas, ele quer amputar as pernas porque ele quer uma cauda. Tem uma mulher gorda, muito obesa, então tem um corpo, tem uma pele que não é aceita. Tem outra que sofre de androplasia, que é nanismo. Tem outra que ela tem uma pele que cobre os olhos, então ela não tem os olhos, ela tem uma pele que cobre onde seriam os olhos. O que mais tem? Tem vários personagens que não se enquadram. E aí tem a mais chocante, uma menina que ela nasceu com a boca, no lugar da boca ela tem o ânus, no lugar do ânus ela tem a boca. E então, algumas dessas condições existem na vida real e outras não. E aí o Eduardo cria isso, ele é o roteirista, ele é o diretor, e ele fala dessas pieles, desses corpos que não são aceitos, que são considerados abjetos, corpos de monstros. Por isso é que eu na minha dissertação, eu vou trabalhar o grotesco e a monstruosidade dos corpos dissidentes, isso é, em corpos que são considerados abjetos. Tanto os corpos das travestis que se prostituem, no caso do Las Malas, quanto os corpos desses personagens do filme do Casanova. Então eu vou trabalhar o grotesco e a monstruosidade como recursos estéticos nesses corpos dissidentes, né? Como que o grotesco não é só o grotesco, ele é transformado em uma obra, em uma obra literária, ele é transformado em arte. Como essa monstruosidade vira arte também, né? E aí, por fim, eu vou trabalhar esses corpos dissidentes, esses corpos abjetos, esses corpos que não se enquadram, e vou usar um homem trans espanhol, filósofo e teórico de gênero e teoria queer, que é o Paul B. Preciado. Eu vou usar a obra dele para analisar esses corpos dissidentes que não se encaixam. Por enquanto é isso que eu tenho sobre a minha pesquisa do doutorado, acabei de começar, então não tenho muitas novidades para dizer sobre, só o título mesmo,
Mas esse é o caminho. Espero que nessa minha jornada do doutorado eu possa produzir artigos, algumas coisas. Caso eu produza, e aí vocês quiserem me chamar, me chame. Caso eu escreva algum artigo, alguma coisa sobre a minha tese, porque é isso, né? Quais são esses corpos que são aceitos e quais não são? Quais são esses corpos que são considerados grotescos e de monstros e quais não são? Quais são as pieles que se encaixam em um sistema e outras que não se encaixam e que devem ser aniquiladas e exterminadas? Essa é a minha apresentação e eu encerro por aqui. Professora, pela sua fala. Então, deixo aqui agora o espaço aberto para os nossos ouvintes, caso eles queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, sintam-se à vontade para fazer ou pelo chat ou ligando o microfone mesmo. Sandra pergunta como adquirir o livro. O livro, pois é, deixa eu mostrar o livro. O livro está aqui. Esse é meu livro. Eu transformei a dissertação, eu publiquei em forma de livro. No momento esgotou, tá? No momento esgotou. Consegui vender 268. Mas como é eu mesma que me financio, no momento estou sem dinheiro para financiar mais uma remessa. Então, acho que lá para o final do ano, ou novembro, deve sair mais uma remessa do livro, né? E aí, é isso. Por enquanto, eu vendi 268, mas vai sair mais sim, tá? É que, no momento, eu estou vendo outras coisas. Mas, quando sair, é simples. Me sigam nas minhas redes sociais, @FridaPácio_Monteiro no Instagram, Pácio com SC, igual piscina. No Facebook também, @FridaPácio_Monteiro. No Messenger a mesma coisa. Então, vocês me sigam lá que quando sair uma nova remessa, eu vou avisar. Eu sempre aviso, porque eu mesma que vendo e eu divulgo por lá mesmo, tá? E aí é isso. O livro custa R$50 e 11... Não, era 11 o frete, eu acho que agora tá 13. Todo subiu, a gasolina subiu, então os Correios subiram o preço também. Acho que dá 63 com o frete, R$13 de frete. Para todo o Brasil, não importa a distância, tá? É o mesmo preço para todo o Brasil. É isso. Ótimo. Pronto, Vanessa. Alguém na frente era ler, porque eu caí aqui também, a internet. Não, minha conexão caiu, então não sei o que rolou nesses minutos, mas pode falar. Eu também. A gente estava conversando no início, professora, sobre o frio, né? E aí, do nada, aqui no Nordeste de João Pessoa, começou aqui a rajada. Tá chovendo muito, do nada. Mas, enfim, gostaria primeiramente, né, de agradecer pela sua fala, né, por estar aqui conosco nesta noite. Eu estava aqui me deleitando mesmo, né, na pesquisa em que você traz, porque o quanto é importante e o quanto é uma resistência. Mas uma das perguntas que me veio muito em mente professora, a senhora como construtora, né, como criadora, né, a palavra como criadora de conhecimento e principalmente produtora, né, de estar aí escrevendo livros. Eu gostaria de saber como a senhora vê, né, diante dessa pesquisa dos corpos trans, né, das pessoas trans, neste universo literário, né? Se é algo ainda que há uma dificuldade ou se não é ainda aceito nesse universo literário, se há muita estigmatização, como a mulher passou por muito tempo nessa ideia, né, desse corpo que está ali colocado à margem, né? E aí surge esse novo olhar que nós temos hoje para os diversos femininos, né? E a gente sabe que isso
na sociedade cristianizada, machista e tudo mais, nós sofremos, todas nós, mulheres, sofremos com isso. Eu gostaria de saber mais de uma maneira, no olhar mesmo de pesquisadora e neste lugar de fala, né, que a senhora está. Como se vê aí essa ideia do universo literário, da criação literária para as pessoas trans. Bom, a gente está num campo de pesquisa maravilhoso, literatura. Como que é o mestrado e o doutorado de vocês aí na UFPB? Aqui eu faço em teoria e estudos literários. Vocês fazem em quê? Aqui é poéticas da subjetividade. A gente trabalha com literatura psicanálise. Isso, tem teoria e crítica, que é a área mais ampla, e a específica é poéticas da subjetividade. Então, o amplo é teoria e crítica. Bom, a gente está num campo maravilhoso que é o da literatura, mas a literatura também é um campo que é problemático, né? Porque algumas coisas são consideradas o cânone, o que merece ser lido, o que merece prêmios, o que merece um destaque, o que todo mundo enaltece, e o que não é o cânone, muitas vezes a pessoa considera como uma subliteratura. A gente tem esse problema. Fugiu do cânone não presta. Para gente muito tradicional. Então, eu acho que, assim como temas de literatura negra, afrodescendente, diaspórica, quilombola, indígena, de povos originários, ainda é visto com a boca entorta, nossa, mas isso é literatura? Então, a gente tem esse problema na nossa área que as pessoas julgam o que é literário, o que não é, o que merece, o que não merece. Engraçado que quem decide o que é, o que não é, o que merece, o que não merece, costuma ser homem, cisgênero, hétero, branco, cristão e classe média, e burguesinho. Eles é que decidem tudo. Então, eles é que falam, isso aí é literatura, isso é cânone, merece palmas. É Saramago, ótimo. É Chico Buarque, escreveu mais um de conto, saiu recentemente. Nossa, é cânone. Vamos bater palmas. Gente, eu amo o Chico, não é uma crítica. Mas aí sai alguma coisa de Conceição Evaristo. Ah, mas Conceição Evaristo não é Chico Buarque, né? Ah, mas vocês vão fazer congresso de primeiro Congresso Nacional de Literatura Erótica e Pornográfica? Hilda Hilst? Ah, mas você tem que ver que Hilda Hilst não é uma Clarice Lispector. Gente, até a Clarice escreveu literatura erótica e pornográfica. Gente, eu aprendi com vocês, no congresso de vocês, assisti uma palestra maravilhosa em que analisava 2 contos da Clarice, em que tinha literatura erótica. Mas é assim, Clarice, é cânone, parabéns. Ah, não, é Hilda Hilst? Não é lixo, é subliteratura. Então eu acho que o olhar ainda aqui, literatura trans e travesti, tanto de temática quanto as autobiografias, ou as que não são autobiografias, ficção mesmo, ainda é olhado com um olhar de que, nossa, mas merece escrever sobre isso, gastar página com isso, gastar papel com isso, imprimir isso. Então, ainda é visto como sobre literatura e tem um longo caminho a ser percorrido. Porque se até hoje grandes autoras, como Hilda Hilst e etc., ainda são vistas como subliteratura, imagina uma temática que é tão polêmica e que incomoda tanto o sistema cis-heteronormativo escrever de corpos trans e travestis. Ainda mais porque muitas dessas obras são autobiografias, como da Mara Moira. E ela escreve os relatos dela de quando ela se prostituía e estavam no doutorado em teoria crítica na Unicamp. Então acham que, nossa, mas escrever só sobre autobiografia e falar de prostituição, isso é literatura? Mas eles implicam com até quem não é trans. Implicam com a Carolina Maria de Jesus, porque ela era uma favelada que ela escrevia pegando resto de papel no lixo, e mesmo assim foram analisar a obra dela e falaram, nossa, mas ela escreve, mas você viu que tem um monte de erro de português? Ao invés de analisar o conteúdo, o povo ficou analisando a ortografia dela. Gente, ela é uma potência, porque ela não teve acesso à educação, ela aprendeu basicamente sozinha. E ela escrevia em resto de papel que ela achava do lixo e ela catava para sobreviver.
E aí o povo do cânone fica, nossa, mas você viu que ela tinha é gramatical? Então, assim, ao mesmo tempo eu tenho esperança, ao mesmo tempo eu não tenho, porque enquanto quem decidir que o cânone forem os homens brancos, cisgênero, hétero, cristão, burguês, classe média, ai, não dá, né? Ainda vai ser muito mal visto o que a gente faz de analisar uma literatura mais abrangente e que não é tão limitada assim. É a minha opinião, pelo menos. Jade, pode ficar à vontade. Ai, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença da professora no primeiro espaço. E, assim, eu estou fascinada mesmo. Eu tô sem palavras, porque, assim, para mim, ver uma mulher trans, empoderada, pedagoga, enfim, letróloga, pesquisadora da área de letras, pesquisadora da área de teoria literária, como ela está nesse lugar agora, para mim é a esperança de que, como ela acaba de dizer, realmente é lamentável que quem define o cânone literário, entre outras questões, seja o estereótipo do homem branco, cisgênero, classe média, aquela coisa que tá, mas justamente a ver a gente ocupando esses espaços já significa dizer que as coisas estão mudando aos poucos. A nossa presença nesse espaço é muito importante, então eu fico muito feliz mesmo, só assim, gostaria de agradecer, fico feliz pela pesquisa, espero ainda conseguir um dos exemplares do livro, do livro, né, na próxima remessa que houver. Eu pesquiso, exatamente, o tema da minha pesquisa é a obra da Amara, Se Eu Fosse Pura, só que, enfim, acabo que eu viajo por outras narrativas também, porque também, como eu estou graduanda, perto de concluir minha graduação de letras espanholas, eu tenho outra formação primeiro, então, acaba que eu tenho algumas referências pan-americanas também nessa temática e pretendo abordar isso no meu TCC do curso de língua espanhola. Enfim, então é isso, agradecer mesmo e dizer que eu estou muito feliz por esse momento. Eu acompanho faço parte de uma outra linha de pesquisa, a linha de estudos africanos e afro-brasileiros agora, mas quando eu entrei, o nome da linha de pesquisa, enfim, era Estudos Culturais de Gênero. Meu projeto foi aprovado dentro dessa linha, que depois teve uma segmentação, se dividiu em duas linhas, né? Linha de estudos decoloniais feministas e estudos africanos e afro-brasileiros, a qual atualmente componho. Mas, assim, conheço o pessoal do grupo desde que participava do grupo do IGEPS, e assim, fico parabenizo também pela organização do evento, e é isso, gente, e gratidão, que tenha mais outras mulheres trans, que nós, enquanto professoras, possamos contribuir para que tenha outras mulheres trans ocupando esse espaço. Agradeço a Jade. Eu a conhecia pela fotinha do Instagram, porque eu tenho ela no Instagram, mas nunca tinha visto por vídeo. Então, feliz de conhecer ela dessa vez por vídeo. E eu não sabia que a obra que você pesquisa é o E Se Eu Fosse Puta ou Pura, depende da versão, da Amara. Caso você queira a Amara na sua banca, porque ela foi a minha banca de mestrado, tá? A Amara aqui foi minha banca. Caso você queira ela na sua banca, não sei quem que você escolheu para banca, eu posso falar com ela se ela poderia compor a sua banca, caso você queira. Eu posso fazer essa conexão. Eu chamo ela no WhatsApp e falo, irmã, tem a Jade, uma mulher trans, negra, maravilhosa, empoderada, pesquisa o seu livro. Bem que você podia ser a banca dela, né? Aí a gente vê se consegue isso. Posso tentar com ela.
É que eu não sei se seria presencial, se ela iria até João Pessoa, mas se pudesse online, acho que aquela topa super, porque o meu não era sobre literatura e ela topou, ela fez uma participação brilhante na banca, acho que não custa sonhar, né? Então, vamos movimentar para conseguir, que eu acho que seria lindo. E se ela for sua banca, eu quero assistir, mesmo que ela não for, eu também quero assistir. É isso. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ah. Pode falar, Jade. Então, era só dizer que agradeço muito. Eu e a Amara somos próximas há uns anos já, e eu pretendo tê-la na minha banca, sim, vai ser uma grande honra. Provavelmente vai ser virtual mesmo, porque no contexto que a gente está, a gente entende que, mesmo que volte o ensino totalmente presencial, algumas questões como banca e tal vão continuar sendo virtual, então mas vai dar tudo certo e se puder ter a sua presença também para brilhantar a banca, vai ser maravilhoso também, mais maravilhoso ainda. O microfone está desligado, professora. Eu disse que eu agradeço, e se for mesmo um convite oficial, pode contar comigo, vai ser uma honra. Bom, muitas pessoas agradecendo pela noite, professora, parabenizando pela palestra. Acho que todos se sentiram muito honrados de tê-la conosco nessa noite de sexta. Realmente foi uma noite de muito aprendizado, né? Um assunto muito forte, muito potente, que nos embala, digamos assim, né? Acho que enlaça. Então, só tenho a agradecer também em nome do LIGEPS, do grupo, de todos que compõem a comissão organizadora. Foi uma noite muito, muito bonita e só tenho a agradecer. E eu espero que esse tenha sido apenas o primeiro de muitos encontros que a gente e que a gente tenha a oportunidade de ter outros no futuro, né? Em outros congressos, enfim. É Agora eu isso. quero Muito congresso obrigada. presencial, eu quero ir para João Pessoa. Sim, por favor. Eu Estamos com quero planos de calor, não fazer aguento mais o congressos frio do meu presenciais. estado. Se tiver um congresso de vocês que seja presencial, eu quero ir para João Pessoa no congresso. Para o segundo semestre, estamos com planos de voltarmos com os presenciais, sem dúvidas. E a Me senhora já está na chama que nossa eu lista. vou. Eu já Chamaremos sei. com certeza. Que bom. Obrigada, professora. Agradeço a todos os presentes que ficaram conosco até o momento. É isso. Obrigada pela atenção e até as próximas oportunidades. Obrigada a todo mundo, boa noite. Vocês viram? Pedi para o meu pai, eu cheguei a minha mãe Oxum e foi maravilhoso. Axé para todo mundo, axé para mim, axé para nós.